Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. O pastor só me deu até 8h30, não sei como eu vou conseguir ministrar tudo isso. Capítulo 3. Eu vou ler em duas versões diferentes, vou ler na King James, na NVI. E diz assim: Então Noemi, a sua sogra, lhe disse: Minha filha, não buscarei eu descanso para ti. Presta atenção. Não buscarei eu descanso para ti, para você, e para que fiques bem? Versão NVI diz: Não tenho eu a responsabilidade de procurar um lugar para que você seja feliz? Não tenho eu o dever de procurar um lugar, de promover um momento para que você encontre a felicidade? A versão mais tradicional diz: para que você fique bem de uma vez por todas. É uma sogra ou uma ex-sogra falando para uma nora que acabou de perder o marido. Você sabe que as bênçãos de Deus estavam debaixo, nessa época do Velho Testamento, debaixo de vários rituais que eram liberados apenas para o povo que praticava aqueles rituais, o povo de Deus, os judeus na época. E Ruth tinha uma desvantagem muito grande. Ruth, além de agora naturalmente estar viúva, espiritualmente falando, ela não era do povo de Israel, ela era moabita, era uma terra estrangeira inimiga de Israel. E Noemi, vocês conhecem bem a história, quando o esposo de Ruth morre, os dois filhos de Noemi morrem, o esposo de Ruth e o esposo de Orfa. Noemi, não tendo condições de sustentá-las ou de dar um futuro para elas, fala: olha, queridas, cada um segue sua vida. Em Israel, tinha dois status que te deixavam completamente desamparados: o órfão e a viúva. Se você ficasse órfão, você ficava desamparado. Se você ficasse viúva, você ficava desamparada. Então era como se fosse uma maldição. A própria Bíblia diz que Deus era o Deus de órfãos e viúvas, porque ninguém queria cuidar da viúva e do órfão, então só Deus poderia fazer alguma coisa. Então Ruth está debaixo de um título péssimo, sendo ainda jovem, já era viúva e ainda era estrangeira, não tinha a bênção que estava sobre Israel. Noemi tenta dispensá-la e fala: olha, queridas, tanto para Orfa quanto para Ruth, eu não posso sustentá-las, não posso dar um futuro para vocês, então que Deus abençoe e cada um siga a sua vida. Orfa chegou, deu um beijinho e foi embora. Ah, tá bom, amiga, obrigado, eu vou mesmo e tal. E Ruth falou assim: não, você tem algo que eu não tenho, você tem uma experiência de vida que eu não tenho, você tem um Deus que eu não tenho, você está debaixo de uma bênção que eu não estou, então faz o seguinte: para onde tu fores eu irei, onde tu repousares repousarei, o teu Deus será o meu Deus, e onde você morrer ali eu vou morrer também. E Noemi falou: então tá bom, vamos comigo, eu vou voltar para a terra de Israel. E ela tem agora a dura missão de, sendo uma viúva, ir para uma terra estrangeira, com outro idioma, com outro Deus, com outra cultura, e recomeçar a vida. Fala comigo: recomeçar. O recomeço parece ser difícil, parece ser impossível, parece ser humilhante, mas se você estiver atento aos detalhes de Deus, vai ser o início da melhor etapa da sua vida. E presta atenção que é um detalhe, porque Orfa não pegou, não foi uma instrução direta: gente, quem quer servir a Deus, venha comigo. Não foi isso que Noemi fez. Ao contrário, ela falou: olha, vocês podem seguir a vida de vocês. Foi um detalhe que Orfa deixou passar, mas Ruth aproveitou. Não. O que você tem eu não tenho. Para ficar desamparada sozinha, eu prefiro ficar desamparada na companhia de alguém. Tem gente que não sabe nem fazer a matemática da vida. Para que eu vou passar por tudo isso sozinho, se é melhor serem dois do que um? Então Ruth toma a melhor decisão e começa a seguir Noemi. No capítulo 3,
toda essa tragédia acontece no capítulo 1, no capítulo 3. Elas já estão em Israel. E Noemi solta uma palavra de instrução sobre a vida dela, que foi isso que nós lemos. Não hei de buscar para ti um lugar que você fique bem. Numa versão mais recente, não sou eu responsável em encontrar um lugar para a tua felicidade? Versículo 2. E agora não é Boaz, com cujas criadas tu estavas antes, o nosso parente? Eis que essa noite ele vai colher a cevada na eira. Lava-te, unge-te. Versão mais versante diz perfuma-te. Coloca um perfume. Coloca novas vestes, um novo vestido. Desça até a eira, mas não deixa que ele te reconheça, até que tenha terminado de comer e beber. Presta atenção, porque, de novo, nós vamos voltar aos detalhes de Deus. Tem gente que consegue ir até metade do caminho, obedece à voz de Deus, segue a pessoa certa, mas quando está debaixo de obediência, seguindo a pessoa certa, essa pessoa certa dá uma instrução, você não pega. Ou seja, com Deus não adianta ir até metade do caminho. Com Deus não adianta você só vir à igreja se você não obedece a palavra que sai desse altar. Bater carteira na igreja não te garante nada. Meio do caminho não serve para Deus. Essa palavra prova isso. No meio do caminho ficou órfã. Noemi foi até o final. Desculpa, Ruth foi até o final com Noemi. E quando Noemi dá a instrução, era uma instrução delicada. Olha, hoje à noite eu descobri onde vai estar o homem. Existem pessoas que têm informações que você não tem. E Deus tem o poder de te colocar do lado delas. Noemi sabia o nome de quem poderia resolver o problema de Ruth para sempre. Boaz. Noemi tinha informação de onde ele estaria. O pior inimigo do homem não é o diabo, é a ignorância. Você não sabe nem onde é que está a sua bênção. Mas tem alguém que pode estar aqui hoje, que sabe onde ela está. E Deus coloca pessoas do teu lado para soprar nos teus ouvidos onde está a sua bênção. Em que lugar você tem que ir, que horas você tem que ir, como você tem que ir arrumado, como marcar essa pessoa no Instagram, como fazer não sei o quê. Deus usa pessoas para te dar detalhes de como fazer, para chegar no lugar que você sempre sonhou. E Noemi falou o seguinte: Ruth, bota teu melhor vestido, só deixa ele te ver depois que ele comer e beber. A Bíblia diz que quando seu coração já estava alegre, ele comeu, bebeu vinho, quando o coração dele estava alegre, ele deitou em cima da cevada. E aí Ruth cumpre direitinho, porque não adianta cumprir pela metade a palavra de Deus. Ela cumpre direitinho, ela vai lá, tira o sapato dele e dorme aos pés dele. Isso em Israel era um código de resgate. Ruth jamais saberia, porque isso é uma cultura de Israel. Existem pessoas que têm uma cultura que você não tem, e se você andar com elas, elas vão te passar códigos que você não sabia. Aí quando você pega códigos que não sabia, você abre portas que estavam fechadas. E aí Ruth faz exatamente como Noemi disse. E aquele homem desperta, e tem uma mulher dormindo e seus pés estão descalços. Aquele homem sabia que esse era o código para resgate. Ruth estava dizendo: eu sou próximo à tua família, e eu preciso ser resgatada. Quem podia pedir resgate? O órfão ou a viúva. E para quem eles podiam pedir? Para o parente mais próximo que tivesse melhores condições. Só que Ruth jamais saberia disso se não tivesse seguido Noemi. E além de seguir Noemi, seguir as instruções de Noemi. Ou seja, não é só o lugar que você tem que estar que deve ser o lugar certo, mas a pessoa que você escuta precisa ser a certa também. Porque você podia estar em Israel, que seria o lugar certo da época, escutando a pessoa errada. Quantos falsos profetas passaram por Israel? Quantas pessoas maliciosas passaram por Israel? Não é só estar no lugar certo, é com a pessoa certa também. Isso é especialidade do Espírito Santo, te colocar no lugar certo com a pessoa certa. E aí Boaz fala: ok, eu tenho escutado a tua fama.
Deixa eu te explicar uma coisa muito importante aqui. Toda vez que uma mulher bonita surge na Bíblia, a Bíblia deixa claro que ela era bonita. Você vai ver várias vezes em Gênesis e Apocalipse, surge uma mulher que era bonita e fala assim, ó, essa mulher era bonita. Abraão teve que fingir que era irmão de Sara por causa da beleza de Sara. Está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia não deixa passar esses detalhes. E homem também, a Bíblia diz que Saul era o homem mais bonito do ombro para cima em todo Israel. A Bíblia é muito detalhista com isso. Com Ruth, ela não menciona absolutamente nada, o que nos faz crer que Ruth não tinha beleza. Ainda assim, o melhor partido de Israel começou a olhar para ela. O homem mais temente a Deus e mais rico da sua época começou a se interessar por ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fama dela, a fama de quê? Trabalhadora. Você vai ver aqui no próprio capítulo 3 e no capítulo 4, os servos falando para Boaz, essa moça chegou de manhã e até agora não descansou. Está trabalhando o tempo todo. É mesmo? Aí vem outro trabalhador e fala assim, sabe quem é essa moça, Boaz? Quem? Uma que não abandonou sua sogra, que ficou viúva. E ela preferiu ser fiel, não deixar embora, veio com ela até aqui, está trabalhando para uma ajudar a outra. Boaz, nossa, quantas virtudes. As suas virtudes falam muito mais alto do que o seu exterior. Você pode chegar com um carro mais bonito, numa roda de negócio, sua virtude fala mais alto do que o carro que você chegou. Você pode ir no cabeleireiro mais famoso, a sua virtude conquista muito mais do que o seu exterior. Sabe por quê? A Bíblia diz isso. Não é minha opinião, eu não tenho opinião sobre nada. A Bíblia diz, quanto mais virtudes você tiver, mais pessoas vão querer andar com você. Pessoas estratégicas, pessoas que Deus selecionou para estar do seu lado. Versículo 11. Versículo 10. Abençoada seja você pelo Senhor, minha filha, pois você demonstrou benevolência mais agora no final do que no começo. Porque você podia ter procurado homens mais moços, sejam pobres ou ricos. E agora, minha filha, não tenha medo, pois farei contigo tudo o que você me pediu. Pois toda a cidade, versículo 11, toda a cidade do meu povo já sabe que tu és mulher virtuosa. Grava essa frase, a sua fama precisa vir primeiro do que os seus pedidos. A sua fama precisa vir primeiro do que os seus pedidos. Você tem fama de quê para pedir isso? Tem fama de pidão? Vão fechar a porta para você. Tem fama de virtuosa, de pessoa que está ajudando todo mundo? Você pode pedir o que quiser que vão querer fazer por você, porque sabem que você, se está pedindo, está precisando mesmo. A sua fama, ou seja, o que falam de você, precisa vir antes dos seus pedidos. Tem gente que adora pedir, mas não tem fama de nada. Não faz nada por ninguém, não semeia em campo nenhum, não ajuda ninguém. Não tem fama de trabalhador, de trabalhadora, não tem virtude alguma, mas pedir quer. Na Bíblia não trabalha assim, Deus não trabalha assim. Ele olha para Ruth e fala, olha, todo o meu povo já conhece a tua fama, todo o meu povo já sabe que você é uma mulher virtuosa. A Bíblia diz então que Boaz decide resgatá-la. O melhor partido da cidade decide casar com ela. Eu quero só lembrar para vocês que casar hoje em dia, 2021, que a gente tem internet, tem facilidade de transporte, tem tudo. Está difícil casar? Quantos solteiros podem dizer amém? Só 3 solteiros? Não acredito. Quantos solteiros podem dizer? Está difícil, pastor. Amém. Diz amém. Ah, difícil. Quem crê que pode casar ainda esse ano? Deus pode fazer um milagre. Rapaz, são muitos desesperados do nosso meio, hein? São poucos solteiros e muitos desesperados.
Você imagina casar há 3, 4 mil anos atrás, sendo já viúva. E não é casar com qualquer um, não, casar com o melhor partido da cidade. Só Deus faz certas coisas. E se Deus fez na vida de Ruth, a Moabita, vai fazer na tua vida, que é do povo de Israel. E Ruth então se casa com Boaz. Porque existem pedidos que nós fazemos, que nós não temos ideia que está casando com um plano eterno de Deus. Deus queria honrar Noemi. Deus também queria honrar Ruth pela sua fidelidade. Deus queria também dar descendência a Boaz, por ter permanecido ali esperando alguém da parte do Senhor. Deus queria recompensar várias pessoas ao mesmo tempo. E quando Deus quer fazer isso, Ele tira uma pessoa de uma terra e traz para outra. Para fazer essa pessoa conhecer essa, que ele casando com essa recompensa aquela também ganha. Porque quando Deus abençoa alguém, é para todo mundo ganhar junto. Deus não tem bênçãos solitárias. Versículo 17 do capítulo 4. E as mulheres, todas as suas vizinhas. Quem aqui já teve alguém do bairro, da cidade, da sua rede social, das suas vizinhas ou vizinhos que falou mal de você? Aqui não tem, graças a Deus, é só em São Paulo. São Paulo está terrível, gente. Quem aqui já falou mal de você? Você soube que alguém está falando mal de você? Você soube? Vou fazer uma pergunta um pouco mais indiscreta. Quem aqui já comprou alguma coisa e nem teve que dar 2 voltas na esquina, mas você queria que a vizinha visse, que o vizinho visse? O carro, a roupa nova. Não, ri não. Levanta a mão aqui, quem já fez isso para mostrar para alguém? Você já comprou alguma coisa? Não comprou para mostrar, mas você quis mostrar quando comprou. Alguém já fez isso ou só eu? Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, um Citroën. Meu primeiro carro assim, melhorzinho. Eu dava 7 voltas na minha esquina, até aparecer um vizinho. Quando aparecia um vizinho, o ar-condicionado não funcionava, o ar-condicionado. Imagina, eu morava aqui na Vila da Penha, aqui no subúrbio do Rio, nesse calor de 40 graus. Eu fechava o vidro e vinha no calor assim, ó, para fingir que estava no ar-condicionado. Ó. Normal, Salles, assim, ó, suando. E eu dava várias voltas. Enquanto não passava um vizinho, eu falei, não vou entrar não. Vou entrar na garagem, os outros não vêem, estou pagando essa parcela aqui. É ruim. Ficava dando volta até ver um amigo. Falei, tá. Geladinho aqui, ó. Benção. Suando. Deus sabe que uma das formas de te honrar é deixar as pessoas que de alguma forma falaram de você, te quiseram mal, duvidaram que você ia acontecer na vida, ver o que agora está acontecendo da parte de Deus na sua vida. Por isso ele diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Deus, ele é tão estratégico que ele não deixa você nem desfazer com o inimigo. Ele fala, não desfaz não, senão ele não vai poder sentar na tua mesa depois. Ih, quem pegou essa aqui? Ninguém? Senhor, tira esse cara da minha vida, mas como é que eu vou tirar e não vai poder se cumprir que ele vai sentar na mesa para entender o que Deus está fazendo na sua vida? Existem vizinhas que nunca vão sair da tua vida, existem parentes que Deus nunca vai tirar da tua casa, existem pessoas que são verdadeira pedra no sapato e Deus ainda assim quer que fique para sentar na mesa, para que eles vejam o Deus que você serve. E o versículo diz exatamente assim, e as mulheres, as suas vizinhas, deram-lhe um nome dizendo, nasceu um filho a Noemi. E eles o chamaram de Obed. Essa é uma das partes mais bonitas da Bíblia. Porque depois de anos de humilhação, depois de anos de abandono, depois de um trabalho ingrato, que ela teve que começar a catar espigas de milho em Israel, tendo sido uma mãe de família em Moabe, depois de ter tido um recomeço na vida, depois de ter que de novo se vestir melhor para tentar agradar alguém para casar, depois de passar por tanta situação difícil, ela casa com o melhor partido da cidade, a sua sogra é honrada pelas vizinhas,
E Deus agora vai ditar as gerações de Ruth. E deram o nome dele de Obed, o filho de Ruth com Boaz. Se chamou Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Às vezes as humilhações que você está passando, as situações difíceis que você passa, você não tem a mínima ideia. Mas é só para Deus te tirar de um lugar, botar para o outro, para você conhecer as pessoas certas, para dar linhagem certa. Para te levar para um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais entrou no coração do homem. Às vezes tudo que você está passando é só para você não ficar na tua zona de conforto, parado, deixando a vida passar. É para você começar a fazer alguma coisa em prol do teu destino. E Deus honra a vida de Ruth de uma forma incrível e sobrenatural. Por isso nunca zombe de quem ainda está lá fora. Porque você pode zombar de quem ainda está em Moabe. Deus está doido para trazer ele para Israel e abençoar ele na sua frente. Cuidado. Não zombe do drogado, ajude. Não zombe de quem está quebrado hoje, ajude. Não zombe de quem está se separando, quem está passando dificuldade no casamento, ajude. Se você não pode ajudar, cala a boca pelo menos. Porque quem está em Moabe hoje pode vir para Israel um dia. E Ruth dá uma das linhagens, ou a linhagem mais especial da Bíblia, porque dela sai o rei Davi e futuramente sai Jesus. Dessa linhagem aqui, desse encontro, desse milagre, desse recomeço. O seu recomeço pode estar parecendo difícil, mas pode estar salvando a vida do teu filho e dos filhos dos teus filhos que nem nasceram ainda. A tua história pode estar sendo difícil, mas vai ser o exemplo da família para que teus filhos não passem pelo que você passou. Meus filhos, José não vai passar pelo que eu passei. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Porque eu passei para aprender o quão doloroso são esses caminhos. Então eles vão trilhar outros caminhos. Se obedecer às instruções. Deus trabalha com detalhes. Deus trabalha com detalhes. Deus trabalha às vezes com sussurros. E nas pequenas orientações e instruções, nós podemos mudar o nosso destino. Se Ruth estivesse distraída quando Noemi falou, olha, melhor vocês irem embora. Se Ruth estivesse cansada demais. Já viu gente que fala, estou cansada da vida, não aguento mais. Cuidado com essas declarações. Porque enquanto você está reclamando, a oportunidade pode estar passando. Enquanto você está murmurando, a porta aberta pode estar se fechando. Porque Ruth não estava distraída, porque Ruth estava sensível, porque Ruth estava buscando o melhor, porque Ruth preferiu cumprir princípios do que obedecer sentimentos. Ela acabou estando no lugar certo, com a pessoa certa, obedecendo rigorosamente as instruções, e a recompensa chegou muito rápido. Deus vai colocar do seu lado pessoas que conhecem a cultura, os códigos e as instruções que vão liberar o teu futuro. A sua parte é ficar sensível, porque Deus vai colocar, ainda essa semana vai começar a chegar pessoas do teu lado, que vão te dar as dicas de futuro. Não faz assim, não faz assado não. Não, publica isso, não publica isso aqui não. Não, vai ali, não vai aqui não. As pessoas que vão dar as dicas de futuro, como Noemi deu para Ruth. A vida de Ruth mudou por causa de uma dica de Noemi, mas Deus também honrou Noemi quando honrou a Ruth. Porque os últimos versículos é uma honra para Noemi. Os últimos versículos de Ruth é dizendo como as vizinhas, como a cidade estava celebrando, porque agora ela estava cuidando do seu filho, que na verdade era o seu neto postiço. Mas a Bíblia chama de filho, porque estava dando honra a Noemi. E porque a Bíblia diz que esse casamento restaurou o nome do filho de Noemi que havia morrido. Deu descendência para ela. Ou seja, sabe aquela expressão,
matar 2 coelhos com um tiro só? Deus, quando dá um tiro, ele mata 70 de uma vez. Ele resolveu o problema de Noemi, de Boaz, da linhagem, de Israel. Ele resolveu o problema de todo mundo com uma ordenança só, com um princípio só. E é isso que ele vai fazer na tua vida essa semana. Com uma ordem, ele vai botar tudo no lugar. Com uma direção, ele vai alinhar todo mundo que está à sua volta. Com uma palavra, com um detalhe de Deus, toda a sua vida será transformada. Com uma semente, você colhe 100 com Deus. Imagina com uma palavra dele. Uma palavra de Deus muda tudo. Uma palavra de Deus muda a tua família. Uma palavra de Deus muda a tua situação hoje, muda um diagnóstico. Uma palavra de Deus muda o que já estava determinado para acontecer. Fala, não tem como salvar minha empresa. Não tem se Deus não liberar uma palavra, porque se Deus liberar, o advogado já pode ter falado, o contador pode ter falado, todo mundo pode ter falado que tem jeito. Quando Deus libera a palavra, já era. Por isso que tudo que você precisa está num lugar como esse, onde palavras são liberadas. Tem gente que fala, estou cansado para ir à igreja. Então a vida deve estar uma maravilha. Porque eu quero estar onde as palavras são liberadas. Eu sou fruto de palavras que saíram do altar. Eu e meus filhos, eu e minha casa, até o último dia da nossa vida estaremos em lugares onde palavras são liberadas. Onde Noemis dão direções para Ruth. Hoje de manhã eu tive um grande privilégio que foi batizar minha filha mais velha, Júlia. E uma preocupação que eu sempre tive era que meus filhos conhecessem a Deus por eles, de ver nosso exemplo. Então eu nunca sugeri que ela se batizasse. E a gente fazia um estudo bíblico semana passada lá em casa, ela, no meio do estudo bíblico, falou assim, estava eu, José, Júlia e Janine. Os 2 pequenininhos já tinham dormido. E a Júlia falou assim, pai, eu estou sentindo que eu quero me batizar. Eu falei, por quê? Ela começou a falar sobre o nome que está no livro da vida, começou a falar de várias coisas que nós comentamos dentro da nossa casa, ou seja, o ambiente da minha casa colocou o nome dela no livro de ouro. Eu falei, filha, eu vou saber onde é o próximo batismo. Liguei para a igreja que a gente frequenta, falei, pastor, quando é o próximo batismo? Ele, rapaz, a gente está 1 ano sem fazer batismo por causa da pandemia, vai ser logo nesse domingo. Eu falei, não, então é muito de Deus. Dá espaço para mais um? Dá. Ele, quem é? Eu falei, é minha filha. Ele falou, então você faz o batismo. Eu falei, glória a Deus. E hoje de manhã eu estava lá no batistério, segurando minha filha de 12 anos, chorando e perguntando, você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu aceito, pai. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque hoje mais uma alma, mais um nome foi escrito no livro da vida. Você precisa entender que as instruções que Deus te dá, seja Ele falando contigo ou colocando pessoas do teu lado, vão mudar sua vida para sempre. Deus é tão bom, Deus é tão fiel, tão misericordioso, que Ele nunca consulta teu passado para escrever teu futuro. Ele pega teu coração agora, do jeito que está aí, ó, nesse culto, chorando como você está. Ele pega teu coração agora e escreve teu futuro sem perguntar como foi o passado. Ele não quer saber de onde você veio. Ele não quer saber quem foram os seus pais. Ele não quer saber qual foi tua faculdade. Ele não pergunta dos teus erros, porque o passado ele joga no mar do esquecimento. Ele quer saber como é que está o teu coração hoje. Porque Deus pode tudo, mas tem uma coisa que a Bíblia diz que Ele não pode. Está na Bíblia. Está escrito exatamente assim em todas as versões. Deus não pode resistir um coração quebrantado e contrito. Se seu coração estiver no ponto preferido de Deus hoje, que é quebrantado e contrito, prepare-se, porque o milagre está a caminho. Prepare-se, porque a instrução divina está a caminho. Prepare-se, porque aquilo que os olhos viram, não viram, e ouvidos não ouviram, está vindo em tua direção.
stains the paper white. A sinking sun in teacup ties. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A hollow drum. Each second falls. A kingdom's crumb. The fridge hums low. A requiem for all the dreams that never come. Paper boats on a quiet sea, drifting far where I can't see. Whispers echo endlessly. Loneliness is company. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame.